Boa noite, professora Cristina. Boa Boa noite, noite, professora Gabriel. Magda. Boa noite, Gabriel. Hoje nós vamos iniciar o nosso quinto encontro das rodas literárias. Nós estamos chamando rodas literárias, códigos, linguagens e suas tecnologias. É um trabalho de preparação para aqueles estudantes que estão nos assistindo e que irão nos assistir, alunos, estudantes participantes do cursinho pré-vestibular Uniquilombos Carolina Maria de Jesus, e daqueles estudantes também que têm o desejo de participar de provas para os colégios técnicos também. Sintam-se todos convidados para assistir os nossos encontros, e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez, Gabriel. É o nosso apoio aqui na tecnologia. Faz parte aí, gostaria de frisar que o Gabriel faz parte da PUC Minas, né, do grupo de extensão, coordenado pela professora Sandra Freitas, é o nosso parceiro desde o início do cursinho pré-vestibular popular Uniquilombos Carolina Maria de Jesus, e a honra também de estar sempre conosco a professora Cristina, que é a nossa parceira também, ela é doutora em literatura comparada, e quando eu venho para esses encontros, professora Cristina, eu venho para aprender também. É sempre uma alegria, uma honra muito grande. E o nosso trabalho educativo nada mais é do que a defesa pelo direito à educação, direito de todos e por toda a vida. Obrigada pela presença. Bom, gostaria de dizer algo antes de começarmos a entrar nesse nossa temática de hoje, professora Cristina? Uma Bom, saudação, um salve para a rapaziada. boa noite, né, a todas, todos e todes. E mais uma vez a gente está aqui, né, para dar continuidade às nossas conversas sobre os estilos de época, né, e encaminhando aí rumo ao Enem, né. A gente está com essas conversas aqui, né, trazendo essas dicas aí sobre os estilos literários, os estilos de época, e com esse objetivo, né, caminhando rumo ao Enem. Então, vamos Exatamente. lá, né? E Vamos dar lembrar continuidade também, aí. exatamente, lembrando que as nossas atividades, né, de rodas de conversa, é, são gravadas, e quem não tiver oportunidade de assistir essas aulas ao vivo, pode acessar minha rede social também. Depois nós vamos disponibilizar, tá? No meu Facebook, as pessoas podem acessar e poder assistir no momento em que for mais conveniente a elas, porque o público que nós pretendemos atingir com esse trabalho, principalmente, na verdade, que nós somos um grande quilombo. As pessoas podem se sentir à vontade, mas principalmente aquelas pessoas, né, Cristina, para não deixar assim, não querendo discriminar a presença de nenhuma das pessoas, mas nós temos um público muito cativo que acessa as atividades do Uniquilombos, que são os trabalhadores, e nem sempre esses sujeitos estão com disponibilidade de trabalhar e assistir aulas no mesmo dia. Então, a gravação de aulas, o nosso entendimento, ela democratiza um pouco mais esse acesso. A pessoa pode assistir no momento em que for mais conveniente para ele. Então, essa é a tônica também desses encontros. As pessoas possam acessar no momento que for conveniente para elas, tá? Bom, entrando agora no nosso debate de hoje, nossa roda de conversa, eu quero situar um pouquinho aqui do que foi da semana passada para entrarmos na dinâmica de hoje, tá? Professora Cristina, no encontro anterior, você falou sobre o realismo, naturalismo, como estilo de época que dominou o final do século XIX. Falou dos autores, das suas obras, nós falamos muito sobre
um dos meus preferidos, que é Machado de Assis, aí nesses nossos encontros. E o gênero predominante foi o gênero narrativo, o formato romance também. E a poesia? O que aconteceu com a poesia? Ela desapareceu no final do século XIX? Essa é a minha curiosidade, minha pergunta inicial. O que você poderia nos dizer sobre isso? Olha, Magda, muito bem-vinda a sua pergunta. O realismo, de fato, ele teve uma grande tendência ao gênero narrativo, né? Como nós conversamos no encontro passado. No romantismo, nós vimos que ficou ali meio equilibrado, né? A poesia e o gênero narrativo, romance, ficou bem equilibrado, né? Tanto que nós mostramos três gerações românticas, né? Três gerações de poetas românticos. E mais né? Um leque de escritores, né? Sendo o principal deles o José de Alencar, com os romances dele de todos os tipos, né? E outros. Nós falamos do Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães, vários outros, né? E além de que teve ainda também um pouco de teatro. Já no realismo, a tendência maior, de fato, foi o gênero narrativo, romance, né? Nós mostramos ali o Machado de Assis como o maior expoente do estilo, né? Do estilo realista, mas nós abordamos também o pessoal que da corrente, né, realista, naturalista. Falamos um pouquinho do Aloysio Azevedo, falamos do Júlio Ribeiro, né, falamos do Adolfo Caminha, com os seus romances mais dentro daquela linha determinista, né, do naturalismo, que absorveu muito as correntes deterministas da época. Mas a poesia não sumiu, não, né? Ela aparece um pouco mais para frente, né? Ainda na década de 80 do século XIX, mas um pouco mais para frente, e ela vai acabar se desdobrando, na verdade, em dois estilos, né? O primeiro deles é o parnasianismo, né? Que eu vou pontuando aqui até a gente chegar no outro estilo que dominou esse finalzinho aí do século XIX, entendendo as duas últimas décadas, né? A década de 80 e a década de 90, visto que o realismo foi inaugurado ali em 1881, né? Com o Brás Cubas, do qual nós falamos bastante aqui, né? Falamos e nos divertimos com a figura do Brás Cubas, né? É, posso colocar a minha segunda curiosidade dessa roda, professora Cristina? Vamos lá, Magda. Bom, eu gostaria, então, que você falasse um pouco para nós como que surgiu esse estilo de época, esse que você acabou de falar, por exemplo, e quais as suas principais características? Pois o parnasianismo, ele surgiu na França. Como vocês veem, a gente falou aqui sempre, né? Os movimentos vão surgindo na Europa e vão chegando ao Brasil posteriormente, né? Porque eles fazem um longo percurso, eles aparecem, a maioria dos movimentos que nós conversamos, eles surgiram na França, né? A gente viu também que o romantismo surge na Alemanha, enfim. E aí eles fazem uma longa trajetória, passam para Portugal e depois é que chegam ao Brasil, porque como nós comentamos aqui, havia muitos estudantes brasileiros, né, os filhos das famílias ricas que estudavam em Coimbra, né, ou Lisboa, então eles que ficavam a par dessas novidades e depois traziam para o Brasil. Então, o parnasianismo ele surge na França um pouco antes de ter surgido, aliás, um pouco não, bastante antes de ter surgido no Brasil, né? Lá por volta da década ainda de 60,
do século XIX. Um grupo de poetas fundou uma revista chamada Le Parnasse, que significa o Parnaso, né? Que é uma referência ao monte mitológico onde morava Apolo, o deus Apolo, e as ninfas, né? E qual a proposta desse pessoal? Eles achavam que a poesia romântica, claro, não estava com nada, o realismo estava rolando ali, mas eles também não estavam gostando muito das características do realismo, de retratar a sociedade, de fazer aquela exame psicológico das personagens, né? Que no romantismo não tinha muito isso. No romantismo era a questão, né, do amor, do sonho, da fantasia, daquela coisa, né, daquela coisa dourada, idealizada da mulher e tal. Aí esse grupo de poetas achava aquilo muito chato, mas também não queria se envolver com as questões sociais trazidas pelo realismo, na prosa, né? No gênero narrativo, nos romances. Então, aquele grupinho à parte fundou aí essa revista, e aí o que eles pensaram em fazer? Em retomar os valores lá de trás do arcadismo. Como eu tenho falado sempre, né? Tenho chamado atenção para isso, um estilo literário sempre se contrapõe e tenta voltar mais atrás. Então, o que eles fizeram? Qual que era o anterior ao romantismo? Além de ele se contrapõe ao romantismo e volta atrás, tentando buscar lá no arcadismo a inspiração para o movimento, né? Para o tal movimento do Parnaso. Então, o que eles pegam de lá? A valorização dos elementos da cultura grega, né? A mitologia, a questão da arquitetura também, né, grega, da estatuária grega, das esculturas, aquelas formas consideradas perfeitas, né, formas retilíneas. E aí eles valorizam. A gente vai escrever o quê? Nós vamos escrever poemas com o máximo de objetividade. A gente não vai falar nada de sentimento, nada de sentimentalismo, nada de amor. Vai ser tudo assim objetivo. A gente vai se voltar mais para descrição de objetos, de coisas, as paisagens, chega dessa paisagem romântica, assim, de natureza Bucólica. revolta. Vamos escrever sobre paisagens assim dominadas. O que seriam as paisagens dominadas? São aqueles campos, né, com aquela grama certinha, aquelas florezinhas plantadas, aquele laguinho paradinho, porque os românticos, como eu falei, eles valorizavam aquela natureza revolta, né? Aquele mar violento, aquela natureza selvagem. Aí, não, nada disso. Vamos assim, tudo clean, de novo, tudo clarinho e tal, e nada de falar de problemas sociais. Só que é lógico que, como o realismo, né, na França tinha esse viés muito forte da questão social, né, principalmente centrados nos livros do Émile Zola, que eu cheguei a falar aqui, né, a história é, que se passa entre os mineiros, né, de uma mina de carvão e tal, a pobreza deles, a dificuldade da vida e tal, é uma crítica enorme, muito ferrenha, assim, uma crítica feroz à Revolução Industrial. Então, esse pessoal começou a ser ironizado e ridicularizado, né? Uai, como assim? Isso aí é uma alienação total da sociedade. Eles propõem escrever poemas extremamente metrificados, né, os versos todos certinhos, para fazer com rimas raras. Então, para fazer isso, tinha que ficar consultando dicionário toda hora para pegar aquelas palavras mais rebuscadas. Aí eles caíram meio que no ridículo, né? Ficou aquele grupinho ali e tal, e meio que acabou, né? Não foi muito à frente, não. Mas o que acontece? As ideias deles acabaram sendo conhecidas
em Portugal, né? Então, um grupinho em Portugal ficou sabendo e tentou montar a mesma coisa, né? Com essas características, a poesia que só valoriza é, a objetividade, a forma, a arte pela arte. O lema deles era esse, a arte pela arte, né? É algo totalmente estético. Eu falei isso no primeiro encontro da gente, da função estética da literatura, né? Que é Da a literatura, contemplação da exatamente. beleza. No caso, a gente só quer saber de contemplar a beleza. Então, não nada de falar dessas coisas de tristeza, de morte, né, que o romantismo falava, ou então essa coisa de gente pobre, em mina de carvão, não sei o que, não, tô fora, né? Só essas coisas bonitas, dos elementos gregos, essas paisagens bonitinhas e tal. Então, é isso. As características do parnasianismo são essas, né? As E esse lema principais. é o lema principal, a arte pela arte, né? Não Arte pela interessa outra coisa. arte. É, só a forma que interessa. Então, para eles era bonito, era um verso certinho, com aquelas palavras rebuscadas. Não importava o que fosse ali o conteúdo, né? De preferência que fossem as coisas mais banais, mas todas assim colocadas dentro de uma perfeição, né, de escrita. Era quase uma forma, tinha uma forma para escrever. Exato, A primeira exatamente, delas é sentar perto do dicionário, pensar, eu quero escrever disso, mas para escrever isso tem que exato, colocar dentro dessa rima, dessa métrica. Difícil para exatamente. parnasianismo, muito Po- difícil, Pois é, muito difícil. O Cristina, agora fiquei muito curiosa, sabe, ouvindo você falar sobre essas características, esse surgimento, e a gente sabe que o Brasil é sempre as coisas tem sempre me perdoe, me falta a palavra agora, mas eu vou ser mais direta então. Influenciado, tem sempre suas influências, né, do que acontece lá isso. fora, as coisas Uhum. chegam aqui para nós. É, e como se deu o parnasianismo no Brasil? Tinha algum autor, eu sei que tem, minha memória está me trazendo aqui, talvez o principal deles, vou esperar você falar, para não cometer nenhum equívoco aqui perante os nossos estudantes, e também para não confundi-los. É, Aham. quem são os autores do parnasianismo no Brasil? Como que surgiu esse estilo literário aqui? Ele Então, durou muito tempo? então, Magda, vamos lá. É, como eu falei, lá na França, eles fizeram o grupinho lá, né, e não foi muito adiante, não, mas chegou a passar as ideias para Portugal, né, porque a Europa, assim, é pequena, né, então é um continente pequeno, ali o trânsito entre os países é mais intenso, né, então chegou a passar para Portugal. O que que acontece? Um rapaz aqui da nossa elite, muito parecido com o Brás Cubas, porque infelizmente era um cara assim que começou a estudar, ele era do Rio Grande do Sul, de uma família bem rica. Ele chamava Arthur Oliveira. Ele foi estudar no Rio de Janeiro e chegou lá, caiu na farra, na boemia e tal, não sei o quê. Aí o pai desesperou e falou assim: ah, melhor mandar esse rapaz para Portugal, né? Tirar de perto dessas amizades boêmias e tal, para ver se ele pelo menos consegue formar. Mandou ele para lá, mas acontece que lá ele caiu na mesma vida. E ele conheceu alguns desses poetas do grupinho lá também pequeno, lá em Portugal também é um grupo bem pequeno, e gostou do negócio. Quando ele voltou, aí o pai começou a ver que também não estava dando certo lá atrás, trouxe de volta. Quando ele chegou de volta no Rio de Janeiro, ele contou desse movimento, falou: "Ó, gente, o quente lá é esse. Não era tão quente assim, já estava era no fim. Mas você sabe que o pessoal aqui gostou e muito. Por quê? A gente agora vai contextualizar historicamente, né? É a década de 80, a gente vai lembrar o quê? Que é a década
em que acontece a abolição da escravatura, né? E que é a década pré-republicana, certo? Estamos lá, os nossos amigos, nós já falamos aqui, né? O Patrocínio, Machado de Assis, toda aquela gama de Exatamente. pessoas, Joaquim Nabuco, lutando pela abolição e pela república. Eles eram republicanos. Mas aí vem a grande decepção. Acontece a abolição da escravatura e não é do jeito que o Patrocínio pensava e nem o grupo dele, né? Os intelectuais daquele momento. Não foi do jeito dele. Aí, pior, vem a República, que também não era o que eles queriam, porque ela vem por um golpe, né? Os golpes no Brasil são antigos. Ela acontece por um golpe. Sim, já teve É, vários, inclusive é estruturante, né, das nossas estrutural, ações. estruturante. Inclusive, Estrutural. dentro do primeiro reinado teve um golpe também. Quando o Dom Pedro sai do Brasil, o Pedro I, e deixa lá na regência, né, os três regentes, tem um golpe entre eles. Enfim, os golpes são bem antigos no Brasil e fazem parte da nossa história, infelizmente, né? A parte muito feia, muito negativa. Infelizmente. Infelizmente. Aí Exatamente. veio a abolição, que não foi do jeito que eles pensavam, porque a gente já comentou aqui em outros momentos, né? Os escravizados, eles não foram recontratados pelos seus senhores, eles não passaram a ter uma vida digna, pelo contrário, né? É um choque para aquele grupo lá abolicionista, né? Como assim, gente? Não era isso que a gente queria. Pá, vem a República um ano depois, um arraso total. Aí esse pessoal sai e se afasta, né? Mas tinha um outro grupo, né, uma boa parte da elite brasileira que se identificou muito com a República, né? Até porque estava com muita raiva lá da família imperial, né? E logo se associou aos golpistas, muito parecido né, com os golpes Com- posteriores, logo se associou aos golpistas e, E infelizmente, aplicar o outro golpe. pois é, esse rapaz, o Alberto de Oliveira, Arthur de Oliveira, perdão, ele era ligado a esse pessoal da elite. Esse pessoal gostou muito dessa ideia. Opa, não vamos mais falar nada de negócio de sentimento, nem de causas sociais, nada. Essa aí tá para a gente, né? Vamos expressar né, o nosso dom poético através é, desse movimento aí, dessas ideias, da arte pela arte, né? E aí fez o maior sucesso entre a elite brasileira, inclusive porque, né, essa mesma elite, junto com os militares golpistas, eles eram muito adeptos de uma filosofia que também, né, entrou no Brasil e se estabeleceu. Estudos mostram que foi o país que mais, ela surgiu na França, lá também não vingou muito, mas o Brasil abraçou com toda a força e né, segundo estudos, o positivismo, que é a filosofia em questão, a que eu estou falando, teve no Brasil o maior acolhimento possível, porque vai muito de acordo com o pensamento da nossa elite, infelizmente excludente, retrógrada, né, uma das elites mais esquisitas do mundo, né? Em termos assim de exclusão e opressão, né? Exatamente. Opressão social. Então, esse pessoal se identificou muito. Opa, não é coisa que não precisa tratar de nada de questões sociais, que não retrata nada. Vocês lembram ali que a gente conversou sobre os romances do Machado de Assis, era um crítico feroz da burguesia, né? Ali É, com a sua ironia, né, sutil, tá lá com o seu, né, olharzinho assim de esguelho, ó, eu estou te vendo, eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou colocando aqui nos meus romances, exatamente. né? Então É sempre bom lembrar, sim, aquilo é ali já estava sempre bom. incomodando, né?
exatamente, desculpa, professora. E é sempre bom lembrar, professora, que o Brasil é um país lanterninha também, quando se trata da abolição da escravatura. Nós Sim, fomos o último país a fazer isso no mundo, né? Então, assim, quando outras colônias já estavam, né, libertas, digamos assim, o Brasil ainda estava tentando manter esse sistema. E é muito questionável, dentro de 200 anos, né, é, nós vamos falar assim do país que se diz liberto, né? Nós aham, estamos comemorando, nós estamos ainda muita coisa para ser para ser realizada nesse Brasil. E as isso. poucas coisas que temos, nós temos que ter muito cuidado para que isso não se torne, que não tenha um retrocesso. Né? O Brasil, Então, nós temos muito ainda por fazer. é isso mesmo, Magda. Então, o que que acontece? Esse grupo, né, o Arthur Oliveira acabou trazendo, ele mesmo nunca escreveu nenhum poema parnasiano, mas trouxe a sementinha, né, a ideia. Então, esse grupo parnasiano fez um parnasianismo, mas também a brasileira, né? Eles enfiaram ali no meio também, falar nos poemas deles sobre heróis pátrios, né? Heróis, claro, da elite, né? Sabe, é aquela coisa assim cívica, eles também trouxeram, porque o positivismo, né? Os militares republicanos, eles adotaram muito o positivismo por conta da história do progresso, tanto que a nossa bandeira, né? O lema é ordem e progresso, né? Tem aquelas cores lá, verde e amarelo e tal, que era da família da Casa Real de Portugal, né? E aí e tinha o brasão, né? Imperial, no centro da bandeira. Quando eles deram o golpe, eles trocaram, não tiraram as cores, verde e amarelo, começaram a falar que era verde era a mata e amarelo era o ouro, mas não tem nada a ver, isso aí foi uma invenção, né, para poder justificar as cores da bandeira e não falar que eram as cores da Casa Real Portuguesa, né? E aí eles substituíram ali o lema, né? Tiraram o brasão e colocaram o lema Ordem e Progresso, que é um dos lemas positivistas, né? Ordem, vejam bem a palavra, ordem e progresso, né? Assim, é uma ideia de progresso que eles trouxeram, e os parnasianos, os poetas parnasianos ajudaram a difundir isso, não através das suas poesias, mas através também de crônicas, porque eles também, além de poetas, eram cronistas, né, e tinham acesso à publicação em jornal e tudo mais. Essa ideia do progresso, né, é que o que se esforça é o vencedor, né? Então ele retira toda uma ideia de que quem não vence não é porque não se esforçou, é por causa de contingências sociais, né? É por causa de desigualdades. Mas aí, nessa ideia positivista de progresso, progride quem é bom, né? E progredir muitas vezes tem a ver com enriquecer, né? Então, sempre essa ideia de que as coisas antigas não prestam, porque elas são velhas, então a gente descarta e coloca no lugar coisas novas, né? E ali eles vão desfazendo toda uma ideia anterior, né? E implantando essas outras ideias para justificar as permanentes desigualdades, né, existentes no país. Uma desse momento aí, bem parnasiano, né, e positivista republicano, ocorre no Rio de Janeiro, já no início do século XX, né, quando eles desmontam as casas antigas, onde moravam as pessoas pobres, e para passar a Avenida Rio Branco, né, a atual Avenida Rio Branco, que na época se chamava Avenida Central. Lá, quando a gente for ver o pré-modernismo, eu voltarei a essa temática, né, com o Lima Barreto,
Mas tudo começa ali, na década de 80, final da década de 80, 90, quando o parnasianismo está bombando no Brasil, né? Embasado, assentado nessas ideias positivistas, né? Aqui foi o parnasianismo à brasileira. O negócio já era esquisito e aqui piorou um pouco, né? Tomou Então, uma roupagem bem uma excludente, roupagem. né? É, aí a mesma coisa, pegar dicionário para fazer, sabe, para fazer os sonetos, eles utilizavam a forma de soneto, que é uma das formas mais difíceis na poesia e mais fixas, né? O soneto é uma forma fixa de poema. Eles são montado em quatro estrofes, quatro quartetos e três tercetos, né? Então, os quartetos são versos formados em quatro partes e os tercetos formados em três partes, né? Em três estrofes. Então, toda a produção parnasiana é formada em soneto. Aí os versos muito bem metrificados ali de decassílabos e alexandrinos, que são versos assim, rimas de 10 em 10 vogais ou de 12 em 12 vogais. Gente, é um negócio de doido. Mas isso aí foi o modelo que perdurou e ele demorou bastante tempo. Ele foi ali da década de 80 até lá quando começa o modernismo. É a Semana de Arte Moderna, já no século XX, que vai quebrar a escola parnasiana, né? As pessoas, a elite estabeleceu que aquela era meio que a poesia oficial do Brasil, era o formato de poesia oficial do Brasil, e, né, as pessoas acreditavam naquilo ali, e bacana, bonito, correto era escrever como os parnasianos, né? Era fazer poemas como os parnasianos. Tanto que essa ideia parnasiana ainda percorre muito as cidades do interior brasileiro. Para vocês terem uma ideia. Oi, gente. Oi, gente. Pode ficar tranquilo, você já está na tela novamente. Tá certo, Pode ficar Magda. tranquila, já voltou, tá? Não tem Tá. importância não, está tranquilo. Eu quero aproveitar, então, só para me fazer que seus comentários estão me deixando assim, estão aguçando a minha curiosidade, mas antes de passar para a próxima questão, eu quero fazer um breve comentário, professora Cristina. Essa ideia positivista, essa relação assim desse estilo literário com a concepção de sociedade dentro do nosso país, isso tem uma relação muito grande aí, como você falou. Essa produção toda, sonetos, tercetos, você pegar uma sociedade que naquela época, né, hoje já há um grande número de pessoas que, que não têm nenhuma ou pouca escolaridade, eu posso falar isso com uma certa propriedade, porque essa discussão ela faz parte, né, do meu trabalho de mestrado, onde eu pesquisei um grupo de mulheres acima dos 45 anos de idade, mulheres negras, moradoras de periferia, mulheres que têm a relação delas com a questão do analfabetismo, isso reverbera para outras partes do Brasil, embora as mulheres elas tenham adentrado cada vez mais para as universidades, estão, em maioria, hoje, nos cursos, né, superiores e tudo Uhum. mais, mas existe ainda uma parcela de mulheres, principalmente nessa faixa etária, que não tiveram o direito de acessar a educação. Então, a gente pensando aqui no parnasianismo, com todas essas dificuldades colocadas dentro desse estilo de época,
de você pensar, de produzir algo que você tinha que ter um domínio tão grande de uma técnica de escrita, isso para mim já parte assim, de uma ideia de desigualdade, de exclusão de pessoas Exato, da sociedade que não tinham esse acesso à escolaridade, que a exato. pessoa nem sequer conseguia escrever o próprio nome. É uma Aham, forma também de dominação, de mostrar, entre aspas, a superioridade da nossa elite brasileira em relação aos trabalhadores, ou aos filhos dos trabalhadores. exato. E a ideia de positivismo na educação, minha gente, ela ainda perpassa pelos nossos currículos, ainda perpassa pelos nossos currículos. As dificuldades que os estudantes enfrentam a cada dia e a forma que muitas vezes os currículos são elaborados dentro das escolas, dentro do nosso sistema de ensino, que nem sempre considera as dificuldades sociais desses estudantes quando eles que estão acessando a nossa sala de aula. Não consideram. Nós temos aí um contexto pandêmico ainda, nós estamos diminuindo isso, mas a gente percebe através da sua fala, dentro da literatura, que também tem o seu aspecto histórico, a gente está discutindo aqui concepções de mundo, que quem cria a ideia do estilo parnasianismo, é o romantismo e outros estilos que nós já discutimos, são pessoas que têm uma visão de mundo também. E eles Uhum. vão tentar implementar dentro da sociedade aquilo que eles acreditam. Então, essa ideia positivista dentro dos currículos escolares do Brasil é uma coisa que ainda permanece. Uma coisa que eu, particularmente, tenho muito receio, eu creio que muitos educadores. Um dos lemas também, né, da sociedade capitalista, somente os bons se estabelecem. Né? Que os bons Isso. são esses? Aham. Somente os bons não discute as dificuldades que desses sujeitos. Então, um estilo como esse reafirma a, essa desigualdade, essa distância que existe entre os trabalhadores, os filhos de trabalhadores e a elite brasileira. O que Uhum. eles fazem de mecanismo para dificultar o acesso desses sujeitos à educação. Isso Aham. é uma dificuldade. E esse positivismo, essa ordem, progresso, tudo isso dentro dos currículos, isso é muito perigoso na sua sociedade, que Sim. durante tantos anos maltratou tanta população negra. Porque nós não podemos Então, esquecer que, embora nós estamos no trabalho de preparação para um vestibular, uma vaga na universidade, mas esse cursinho, ele tem essa perspectiva de discutir à luz da realidade, o que perpassa a nossa sociedade. Quem são os sujeitos que são excluídos, que se encontram ainda à margem da sociedade. Isso é o isso, nosso dever Magda. de denunciar isso todos os dias. Então, é interessante a gente pensar, né, que como que um movimento literário, né, Excluído, né? ele pode ter relações tão fortes com o contexto histórico, né, e ele ser tão excludente, tão determinante, né? Então, nesse contexto aí, aparecem três poetas que vão ficar muito famosos, né, por propagarem o parnasianismo e serem referência como o tipo de poesia que devia ser feito, né, o tipo de escrita, o tipo de domínio e técnica de escrita que deveria ser. Então, aparece o Raimundo Correia, com o livro dele chamado Sinfonias, todos no mesmo estilo, assim, sempre você vai procurar os poemas, sempre sobre vasos, xícaras, colunas gregas, sobre a janela, sobre a casa, nunca sobre nenhum conteúdo. Ou, como eu falei, né, eles vão adotar também aqueles, os chamados heróis pátrios, né, que são os heróis da elite, né. Vai aparecer o Alberto de Oliveira, com Meridionais, e principalmente Olavo Bilac, que é considerado o príncipe dos poetas, né? Aí o Olavo Bilac se escreveu de um tudo, né? Ele, inclusive, é um dos que enfiou aí a questão dos heróis da pátria, né? Então ele tem poema para os bandeirantes, tem poema para
né, para o Duque de Caxias, para não sei quem, mas assim, para os heróis da elite dominante, né? E por muitos anos ele vai ainda ser considerado o grande poeta brasileiro, né? Até quando surge o modernismo, que vem com muita força, né? Em cima desse movimento. Como eu falei das vezes anteriores, a literatura sendo uma arte, ela tem relação também com as outras artes, né? A gente falou as relações com arquitetura, pintura e tal. Então, nesse momento, a arquitetura dominante, né, que vai bem de acordo com o estilo parnasiano, vai ser a chamada arquitetura eclética. Belo Horizonte é um grande exemplo da arquitetura eclética, né? A cidade de Belo Horizonte foi fundada dentro desse ideal positivista, republicano, e aqueles prédios que nós vemos ali na Praça da Liberdade e alguns outros, né, ao longo da Afonso Pena, que são esse estilo eclético, que trazendo de volta as formas, uma mistura, né, de formas gregas e romanas, com uma coisa mais contemporânea da época, né? Então, são o que seria contemporâneo dessa época? Seria a utilização do ferro. Nós vamos ver muita escada de ferro e muito gradeado de ferro. Né, naqueles prédios ali no entorno da Praça da Liberdade, as escadarias são de ferro, ferro batido, né? Esse material era que estava em voga na época. Então, Ô, misturado com as Cristina, colunas as escadarias internas do Palácio da do Liberdade, Palácio da Liberdade e as todo grades trabalhado aos grades de de ferro, ferro. Ferro batido, né? Aquelas ferro escadarias batido. são belgas, né? Tava em grande voga essa utilização das escadas em ferro. Várias casas foram construídas assim aqui em Belo Horizonte, elas já não existem mais, né? Nesse estilo eclético. E Belo Horizonte foi construída dentro né, dessa perspectiva do positivismo. Dessa Então, foi concepção de mundo, né? uma cidade A ideia. planejada, né? E Uhum. existia o arraial do Curral del Rei, foi posto abaixo, né? As casas foram praticamente tomadas das pessoas, elas foram expulsas para que se levantasse uma capital organizada, né? Dentro dessa ideia da ordem. E com né, a abertura das ruas e tal, certinhas e tal, simbolizando ordem e progresso, né? Higienização era uma das palavras-chave também do positivismo, né? A higienização, vamos limpar, vamos não sei o quê, não sei o quê. Tirar essa ideia de, né, de que havia sujeira e tal, a sujeira era representada pelo antigo, pelo desordenado, né, pelas cláusulas subalternas. Então, vamos fazer uma limpeza, É. literalmente, né, Ele, limpando ele, também as é, classes subalternas, né, do cenário. exatamente. Em linha, trocando em miúdos, significa dizer pobres bem longe, né, professora Uhum. Cristina? Pobres Pois bem é. longe daqui, Então, né? nós tivemos um poeta parnasiano aqui também em Belo Horizonte, é o Antônio Augusto de Lima, que dá nome aqui à avenida onde eu moro, né? Era um poeta parnasiano, né? Dentro desse esquema Augusto de aí, Lima? Augusto de Augusto, Lima. É, Augusto de Lima. era um poeta Ah, parnasiano também. Agora, os famosos mesmo, né, a chamada tríade parnasiana, são representados por esses três poetas, né? Todos três cariocas, né? Moravam no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital federal, né, gente? Lembrando, né? Ela foi a corte, depois a capital federal, né? Então, eles dominavam ali, né? As ideias ali se propagavam para o resto do país. Claro que teve parnasianos em tudo quanto é canto do Brasil, né? Mas os três mais famosos, né? famosos. É,
inclusive porque eles também eram professores do Colégio Pedro II, no Rio, eles escreviam em jornais, eles faziam de um tudo. Então, são os três, né? O Raimundo Corrêa, o Alberto de Oliveira e o Olavo Bilac, principalmente o Olavo Bilac, né? Curiosamente, o que trouxe as ideias nunca escreveu nenhum poema. É Ele interessante não, isso, né? ele Não, nunca ele só escreveu trouxe nenhum a poema. ideia, não, só trouxe a ideia. Ele mesmo já sabia o quanto que isso era difícil, né, Cristina? Então Pois ele é, trouxe, mas ele mesmo não participou das aham. dificuldades. Esperto, Olavo Bilac, Não, muito não, foi esperto. o Arthur de Oliveira. É o Arthur Arthur de de Oliveira. Oliveira, ele Que era, trouxe e não escreveu? não escreveu nada. E ele lembra muito o Brás Cubas, era assim, tadinho, era um moço assim, que não deu certo em nada, né? Infelizmente. Mas trouxe o movimento que deu certo aí, porque ficou muitos anos, né? Dominando mais de 40 anos, né? Se pensar ali que ele começa na década de 80, né, ali no final, meados da década de 80, e vai até 1922, né, e ainda está por aí os ecos, né, nas pequenas cidades do interior e tal, nessas academias de letras, né, das cidades do interior, você vê que ainda tem aquela semente do parnasianismo, infelizmente. É, Infelizmente, é ainda triste são, pensar isso, mas elas existem mesmo. Professor Cristina, eu Uhum. acho que você tem que levantar um pouquinho, posicionar sua câmera. Isso, estava Aham. cortando, agora está aparecendo. Olha, eu tô assim, até eu estou ficando um pouco cansada do parnasianismo. Embora uma brincadeira para relaxar com o pessoal que está nos assistindo, que irá nos assistir, na verdade, assim, estou com muita curiosidade de saber também que outro estilo, até para nos dar um refresco literário, apareceu no final do século XIX. Como e por que ele surgiu e quais foram suas características? Aí eu já vou emendar a última questão que você já faz o compilado. No Brasil, quais foram os principais poetas e obras desse novo estilo que surgiu aí do século XIX? Só para dar um Bom, refresco literário. então, esse é um estilo que eu simpatizo muito, Magda. Simpatizo mesmo. É o simbolismo, O né? simbolismo. Simbolismo. Lá no momento em que foi criado na França a tal revista Le Parnasse, né? Houve logo uma movimentação e uma reação contrária àquilo, né? Surge um grupo de poetas, né? Entre eles o Overlaine e o Baudelaire, Charles Baudelaire, e eles reagem contra aquilo ali. Tipo, gente, o que é isso? Não, isso aí é um absurdo, esse tipo de poesia, né? E se a gente há de se inspirar em alguma coisa, vamos retomar aqui alguns valores do romantismo. Só que aí eles tomaram de uma forma um pouco diferente, né? Eles retomam toda aquela questão do sonho, da fantasia, mas eles vão muito mais longe disso. Por quê? Porque no contexto histórico, o que estava acontecendo? A, a, a França começou a ter contato com os países do Oriente, um contato mais próximo assim com as culturas orientais. Então, aquilo ali foi atraindo muitos poetas, vários intelectuais, né? Principalmente pelo misticismo da Índia. Começou a chegar na França fortemente, né? Todo aquele misticismo indiano. Ao lado disso, surgiu também as ideias do Allan Kardec, né? Criador do Espiritismo, que vinha dizendo que o homem não é só matéria, né? Enquanto os parnasianos falavam, não, não, tudo é matéria, né? Para que pensar né, nessas coisas de subjetividade, né? Eles vinham ao contrário, falando,
né, o Allan Kardec ele mostra com as ideias dele sobre o espiritismo, né, o fundador do kardecismo, né, então ele mostra que o homem não seria só matéria, né, que além da matéria existia um espírito. Além do kardecismo, aparecem também aquelas chamadas sociedades secretas, eh de magias, né, de ocultismo. Então, isso tudo vai impactar, na poesia desse pessoal. Eles vão e aí eles, chamam a poesia deles de simbolista, porque ela vai trabalhar muito com símbolos, né, símbolos da natureza, símbolos da realidade. Eles vão explorar muito, a questão, da cor na poesia, da luz, vão sempre trabalhar com coisas também que remetem a essa coisa, misteriosa, né, que seria, referência à neblina, névoa, luar, a lua cheia, a espuma do mar. Então, sempre essas coisas, assim, efêmeras e etéreas, né, e muita referência à cor. Os poemas deles vão estar, sempre lotado de citação das cores, né. Vem também vem a natureza, uma paisagem, mas sempre focando nessa parte da luminosidade e da cor. E nessas coisas do mistério, né, do oculto, eles também falam muito em morte, né, estão sempre querendo questionando o que que existe, ali por trás, né, da morte, do morrer e tal. Então eles vão dialogando bem com essas correntes, né, religiosas que vão aparecendo e essas chamadas seitas, né, ocultistas, seitas secretas. Eles não vão, vão de alguma forma trabalhar aspectos sociais, mas mais diluídos. Eles vão trabalhar muito essas questões do inconsciente, né? Que lá na frente, as vanguardas modernas vão retomar com o surrealismo, né? É um movimento bastante interessante, o surrealismo. Em arte, ele vai dialogar com o impressionismo, né, que é também um movimento que tenta revolucionar a pintura. Eles, rompem com a questão figurativa, né, que é muito associada ao parnasianismo, a pintura figurativa, né, aquele tudo certinho, a tentativa de retratar tudo certinho, aquela natureza bonitinha que eu falei, né, da graminha, das flores, não sei o quê. Eles, tentam retratar uma natureza, assim, pelas impressões que ela causa, principalmente, né, a questão da cor, né, e baseados na ideia de que você tem impressões sobre o mundo. A mesma coisa lá que os simbolistas, né, são impressões sobre o mundo. Eles vão trabalhar muito com os simbolistas, né, na poesia, vão trabalhar muito com uma figura de linguagem chamada sinestesia, que é Sinestesia. sinestesia, que é a coisa das sensações, né. Então, por exemplo, você vai encontrar lá eles falando assim, um grito vermelho, um cheiro verde, eles vão associar, os 5 sentidos às cores, né, ou às sensações que aquele sentido remete, né. A mesma coisa os impressionistas, eles vão transformar na pintura isso aí, né, as sensações. Eu olho uma coisa na natureza, mas eu a retrato como eu a sinto, né, com a impressão que eu tenho dela. E eles também causaram um escândalo louco, né, o líder do movimento impressionista, digamos assim, o Claude Monet, nossa senhora, a primeira exposição que eles fizeram era chamada Os Pintores Anônimos. Eles foram destruídos, né, as pessoas, riam, vaiavam, tentavam cuspir nas telas, revoltadíssimas por conta daquela, coisa tão diferente que aparecia ali, né. E sempre com essa intenção de jogar com a luz e as coisas da natureza. E ela também é muito ligada à música, ao simbolismo, na poesia,
o Verlaine fala que o que mais importa é a música, né? A música é tudo. Então, no simbolismo, os poemas vão ter muito ritmo, musicalidade. Eles vão conseguir essa musicalidade através do uso de uma coisa que a gente chama aliteração, que é a repetição de uma mesma vogal várias vezes, né, para dar esse som ritmado e tal, para parecer com música. E na música mesmo vão aparecer dois grandes compositores, né, o Debussy e o Ravel, que vão também trazer essa coisa da impressão, né? Eles vão sair daquelas formas mais rígidas, é, né, das composições de piano, e vão trazer uma forma de tocar muito mais solta, né? Muito mais baseada também nas impressões, e não mais naquele formato fixo. Então, é um movimento assim grande, né, na arte, porque é um movimento interligado, co como todos os estilos de época que eu venho falando, está bem interligado, mas os 3 se juntam mesmo, né, o poetas, pintores e músicos para, assim, confrontar, para peitar o parnasianismo, né, e tanto que lá na França ele realmente não se sustentou. O simbolismo, o impressionismo foi muito mais forte, né, do que o parnasianismo. Ao contrário do Brasil, tá, gente? No Brasil, o simbolismo foi um movimento periférico, periférico no sentido de que ele não aconteceu no Rio de Janeiro, né, que era a capital federal, ele aconteceu em outros estados, principalmente em Santa Catarina, que é com depois, claro, ele vem para o Rio de Janeiro, mas é com o grande expoente do simbolismo, né? Um dos nossos maiores poetas, maiores artistas, que é o Cruz e Souza, o nosso poeta negro, Negro, né? Chamado negro, Cisne Negro. maravilhoso. O É, cisne negro da poesia. ele também era abolicionista, né? Republicano, aos moldes do patrocínio, tá, gente? Não é aos moldes da elite golpista, não. Não. E ele assim encarna perfeitamente todos esses ideais do simbolismo, né? Ele tem uma poesia muito dolorida, muito triste, muito voltada para a questão da morte, né? O Cruz de Souza sofreu demais. Ele era um homem negro, como a Magda falou, mas com uma educação refinadíssima, porque ele foi filho de escravos escravizados alforriados, mas a ex-senhora do pai dele era madrinha dele, né? E não tinha filhos. Então ela resolveu bancar ali os estudos do Cruz e Souza. E ele foi um menino excepcional, né? Ele aprendeu de tudo, línguas, tudo, tudo. A madrinha era encantadíssima com ele, né? E fez questão de pagar estudos superiores. Ele formou em direito, mas ele não pôde assumir um cargo de promotor lá em Santa Catarina por ser negro, né? E mesmo que ele fosse afilhado de pessoas riquíssimas, né? De grandes senhores, donos de terra e de muito dinheiro, ainda assim ele não conseguiu assumir o cargo. Então foi aí que ele foi para o Rio de Janeiro, né? Mas ali com outros poetas e tal, mas um grupo bem mais reduzido, não conseguiu fazer com que o simbolismo tivesse tanta visibilidade quanto teve o parnasianismo, né? Outro grande poeta do simbolismo é o Alfonso de Guimarães, mineiro, aqui nosso, de Mariana, né? Também traz muito essa coisa da morte e da religiosidade, né? Ele assim muito místico e tal, né? Ele tenta trazer aquela coisa toda da religiosidade católica, né? No caso aí já é a religiosidade católica, né? O Cruz e Souza nem tanto essa religiosidade católica, mas essa coisa mística também, né? Essas perguntas, né, sobre vida e morte, mas principalmente sobre morte.
até porque, né, todos os filhos dele e a esposa morreram de tuberculose, e ele próprio, né, depois veio a contrair tuberculose e morreu em Barbacena. Ele tentou ainda, se tratar, veio para Barbacena, mas acabou morrendo, né. Aí o José do Patrocínio é quem manda buscar de volta o corpo dele para o Rio, e faz um enterro, assim, muito digno, né, para o grande ser humano que foi o Cruz e Souza. A Cruz e Souza, nós rendemos todas as nossas homenagens dessa noite. Uma, Sim, uma das características que eu me lembro com muita saudade das aulas de literatura no ensino médio, quero também fazer homenagem aqui à professora aposentada, a professora Marlene, professora de literatura da rede FUNEC aqui em Contagem, e nos colocava exatamente esses pontos de encontros, né, entre os estilos de época e a realidade da nossa sociedade brasileira, e aham, Cruz de Souza me lembra assim, muitas coisas interessantes sobre ele. Era um homem que não era da elite, era um abolicionista, filhos de ex-escravos, né? Eram escravos aforreados, sim, como você acabou mesmo de dizer. aham. É, ele teve um forte apadrinhamento, pôde estudar, e é uma coisa que a gente considera de muita importância. Estudou, mas não esqueceu as suas origens, e sempre lutou para que Isso, outros negros e negras pudessem ter o direito à liberdade, mas uma liberdade com uma liberdade de acesso, uma liberdade aham, com uma condição de vida que de sobrevivência ou sobrevivência digna, o que não sim. acontecia e que hoje ainda o Brasil ainda tem dívida com a população negra. O que eu pude entender sobre o parnasianismo, achei interessante quando você colocou aí, professora Cristina, a respeito de um pouco de uma retomada do estilo romântico. Aí você me corrija. Não é o romantismo na questão assim do amor, não é? Não era isso, mas a questão muito do eu, não é? Assim, Não é você está aquela falando do simbolismo, né? do Sim, simbolismo, perdoe, é do o simbolismo, simbolismo ele perdoe. retoma Eu, essa questão do romantismo, exato, isso, perdoe, não propriamente do amor, mas do não eu. do amor, do eu, É, né? isso, muita Então, subjetividade na poesia muita simbolista. subjetividade, exatamente. E um pouco de tentar afastar um pouco dessas ideias parnasianas, né? Que Sim, só de falar nos cansa, de tanta métrica, de tanta rima, de tanta coisa, e de tanta isso. exclusão, e de tanta Aham, exclusão, não é? Olha, eu aham. não sou, assim, tem algumas coisas que às vezes eu quero entender melhor, porque o pessoal que está nos assistindo, essas confusões que eu acabei de fazer, isso é normal, né, professor Cristina? A Aham. gente faz, nós estamos aqui para aprender mesmo. Pois é, a E gente esse está numa só conversa, né, uma professora Magda? conversa, esse saudosismo que de vez em quando me acomete aqui, por exemplo, agora mesmo sobre Cruz e Souza, são autores que eu tive a graça de ter uma professora como essa que eu acabei de citar, que ela ia demarcando esses sujeitos, até em respeito à nossa condição de estudantes negros periféricos que estavam em sala de aula, Uhum. que nem sempre essas questões eram debatidas, retratadas, mas em questão de representatividade, isso é muito importante saber que dentro da literatura nós tivemos também Cruz e Souza, nós tivemos outros autores, e isso falta muito dentro das nossas escolas. É essa representatividade da população negra dentro dos currículos escolares. Me perdoe, os colegas professores, mas eu estou colocando aqui enquanto um sistema de ensino, uma concepção de mundo, de sociedade que é o Brasil, porque como que isso aparece dentro da escola? É isso que nós estamos tratando também. Nós estamos só discutindo a literatura por si só, mas todos os desdobramentos que tudo isso tem na nossa vida do dia a dia, não é? Seja na Isso. arte, seja quer dizer, todas as formas de expressões artísticas, na música, a dança, tudo.
Então, isso que nossos estudantes têm que aprender. A escola, ela serve um propósito, um propósito. Então, que propósito é esse? Não é? Então, a literatura nos ajuda muito a desconstruir um pouco dessas coisas que às vezes a gente naturaliza muito, mas que de fato nós temos que aprender muito, que tudo isso tem a ver com a concepção de mundo da elite, Isso. não é do Pois é. trabalhador, é da elite, não é? Então, ultimamente a gente fala muito de letramento literário, né? Que Sim, seria essa apropriação do mundo pela literatura. E o que a gente tem tentado fazer aqui, né? Quando a gente discute a literatura sem esquecer que ela está vinculada ao social, né? Ao cultural, ao histórico, a gente está fazendo essa apropriação, né? E isso vai acabar refletindo na nossa visão de mundo, né? Então, exatamente. coisas que a gente pensava e não entendia, né? Ah, por que que aquilo era daquele jeito? Aí vem a literatura ali e mostra para a gente, né? Por que que é daquele jeito? Muita coisa não está lá nos livros de história, né? Mas Não, a literatura está aqui contando para a gente. exatamente. E a forma como você vai contar essa literatura, essa história literária, também tem por detrás de alguns discursos essa visão de mundo também, essa forma que você quer que o aluno aprenda. Isso. Essa Uhum. ideia positivista que nós acabamos de falar, que dentro dos nossos currículos escolares, nós tivemos muitos avanços, mas nós ainda temos que ter muito cuidado como que isso está ainda perpassa pela forma de ensino dentro das nossas escolas. Eu sou uma das pessoas que gosto muito de destacar isso nas minhas falas, sabe, Cristina? É a visão de mundo, que é a mesma coisa a concepção, que falando assim de uma forma bem clara, trocando a miúdos para essa galerinha que está nos assistindo, é o que os nossos governantes e a nossa elite acreditam. Então, o que eles acreditam, o que eles querem, isso perpassa pelo currículo. O trabalhador ele tem que aprender a enxergar para além daquilo que está nos livros didáticos, para além daquilo que está nos discursos. Nós temos que Uhum. aprender, nós temos que entender, porque muitas vezes as dificuldades pelas quais nós passamos a nossa trajetória de vida não se trata de corpos que não têm condição, mentes que não têm condição de aprender, corpos que não conseguem avançar. É a luta diária, é a exclusão social, a exclusão racial, raça, classe, gênero, é a exclusão. Isso aí Uhum. está posto dentro da literatura. Olha a situação de que o Brasil e outras partes do mundo, né, que a influência que nós sempre sofremos, esse parnasianismo. Eu assim, enquanto estudante de ensino médio, é um dos estilos que eu nem. Eu acho que eu fui o pior, assim, em termos de aprendizado, porque já tinha repulsa sobre esse negócio. Tinha que aprender, tinha que demonstrar que tinha compreendido, e as provas são os trabalhos, mas eu estou falando aqui na condição de um ser humano como outro qualquer, de uma estudante Aham. também, né? A gente, Uhum. aquilo que a gente identifica é aquilo que a gente não vê que não é uma coisa que foi construída, foi elaborada para que nós tivéssemos sucesso, mas sim que a gente tivesse, que nós continuássemos naquele lugar que a sociedade excludente quer que a gente fique. Mas se pensar em Belo Uhum. Horizonte construída e planejada, ótimo, a cidade é bela, a cidade é maravilhosa, mas quantas pessoas
que não foram retirados do seu lugar de origem, das suas casas, desapropriados na linguagem atual, para dar espaço para a grande cidade Pois é, e o próprio mineira. formato dela, assim, foi construída para dividir, né, e apontar os lugares. Ó, o seu lugar é aqui, o desse aqui é aqui. Ali, E infelizmente isso se perpetuou, né, Magda? Infelizmente exatamente. isso se perpetuou na cultura da cidade planejada, né? Infelizmente. E as barreiras, a gente está caminhando aqui um pouco para o final, né, professora? Podemos Sim, fazendo alguns comentários assim, históricos também. Foi feita para dividir as pessoas. Muitas pessoas não percebem essa invisibilidade invisibilidade, assim, essas barreiras invisíveis que existem nas cidades. A gente não percebe as barreiras que exigem de acesso a determinados lugares, que as pessoas dentro da cidade, que a gente transita pela cidade, muitos de nós transitamos pela cidade, pela capital mineira, sem ao menos saber, por exemplo, que nós temos aí grandes museus dentro da nossa dentro da capital, nós temos parques, nós temos vários espaços de lazer, de cultura, que o trabalhador ele não tem acesso, ele não tem esse conhecimento que é de direito dele estar ali visitando, conhecendo, e isso é muito prejudicial para nossas isso. vivências. Isso é Então, muito prejudicial. professora Magda, vale sublinhar que é o movimento parnasiano, né? O parnasianismo, é, associado ao pensamento positivista, né? Republicano, que marca essa divisão social, né, que até o momento a gente continua nela, né, que Continua marca, nela. né, que marca esses lugares e que divide. E é inacreditável, né, a gente pensar isso, que através do estudo da literatura a gente possa chegar Essas a essas conclusões. conclusões, né? Essas Enxergar constatações, essas contas, exatamente, como que as coisas foram né? feitas para nos retirar dos acessos. Isso, E o mais grave disso, professora Cristina, é saber que a grande massa da população vê isso de uma forma natural. E aquele lugar não é para mim, mas não, isso é uma inverdade, exato, isso não é verdade, isso é é, algo é, feito propositadamente, não exato, é é? nesse momento que surgem essas naturalizações, né? Então, aqueles três grandes poetas lá, sim, eles devem ser reverenciados, porque eles, né, são cultos, elegantes, escrevem divinamente e tal. Então, há essa naturalização, né? Só que Só que não, não. pois é, as coisas não são assim. Mas é nesse momento da história do Brasil que fica bem marcado isso, bem nítido, né? A gente já vindo ali de uma, né, de uma coisa terrível que é a escravização, né? Já com toda essa bagagem aí de extermínio de indígenas, aí chega nesse momento e marca ali e a gente para nesse momento, porque de uma certa forma a gente parou ali, né? Com poucos, muito poucos, né, pontuais avanços. Avanço tecnológico não significa progresso, né? É bom que fique claro isso. Essa ideia de progresso aí trazida pelo positivismo, avanço. Professora Cristina, Gabriel, a imagem da professora Cristina congelou.
Se Gabriel estiver me escutando, por favor, você me diz se é a minha internet Não, agora ela tá falando de novo. está falando. Ela só tá. O som não está chegando para mim. Cristina, não sei se você tá ouvindo, o seu áudio tá cortado. Eu acho que ela não consegue nos ouvir, Gabriel. Não Cristina, seu microfone tá mutado. Tem que ativar ele de novo. É que tá dando para ver que você tá falando aí, só que a gente não tá conseguindo ouvir. Pronto, gente? Consegui, agora sim. Ah, É porque beleza. o seu microfone estava desligado, Aham. só perdemos o contato. Então, gente, o que eu falei é que esse momento aí, né, da história da literatura e da história do Brasil vai nos marcar até, né, o momento presente. E É, continua nos influenciando, né, professora? sim, Algumas coisas. sim. Porque, embora. Aí nós voltamos àquele ponto inicial, de que nós já falamos algumas vezes, nós fazemos uma divisão didática, né, Uhum. das temáticas, dos estilos, mas existe dentro da nossa sociedade, da nossa literatura como um todo também, as demarcações de alguns desses estilos que continuam prevalecendo de alguma maneira em alguns espaços da sociedade. O parnasianismo é um deles. O lema Isso. ordem e progresso, né, Uhum. continua firme, faz parte de alguns discursos políticos, trazendo dentro dos discursos ideológicos também de divisão da sociedade brasileira, vai dividindo os lugares e demarcando esse lugar de pertencimento, uma apropriação muitas vezes inadequada, né, dos nossos símbolos Isso. é, Uhum. é, republicanos aí. Então, assim, isso nos traz muita tristeza. O que nós procuramos trazer nessa noite, todos os momentos dessas rodas de conversa, é esse entendimento também, como que a literatura, como que ela faz parte das nossas do nosso movimento histórico e como que isso está dentro da nossa sociedade também. A literatura ela pode libertar, mas ela também oprime, dependendo desse lugar, né, de como isso prevalece. Exige a literatura não o sentido dela, viu, professor Cristina? Não é isso não. É alguns Eu momentos entendi. também, compreende? Uhum. Compreendeu? Uhum. Então, assim, Sim, é sim. exatamente isso. Olha, eu quero parabenizar mais uma vez. As nossas rodas de conversa são muito interessantes, são a apreciação disso eu acho que não tenho certeza que é uma oportunidade, sabe? Não somente para pessoas que vão tentar uma vaga nas universidades daqui a um mês, 2 meses pela frente, né? Pouquíssimos, tá? Até, mas para outras pessoas também, as donas de casa, nós queremos chamar os operários das fábricas, e as pessoas que tiveram oportunidade de assistir essas rodas de conversa, que divulguem, né, as nossas gravações posteriormente e que as Uhum. pessoas tenham acesso. E quem quiser entrar nas nossas rodas e participar e debater conosco também está convidado a vir conosco fazer parte dessas rodas de conversas aquilombadas. Obrigada, Então, professora Cristina, pela Magda, essa participação. apropriação que né, eu falei do letramento literário, essa apropriação de uma linguagem, apropriação das informações, ela tem um sentido de, né, um objetivo de empoderamento.
Então, às vezes, talvez as pessoas pensem, né, para que saber dessas informações e tal? Mas quanto mais apropriação de informações você tem, mais empoderado você fica, né? Exatamente. E aí você fica livre para ter suas próprias ideias. A partir né, do que a gente conversa e tal, você vai tendo oportunidade, né, de ficar livre para ter as suas próprias ideias, as suas próprias opiniões. Não Exato. deixar que outras pessoas, né, digam o que você deve acreditar ou pensar, né? Exatamente. Esse é o objetivo do letramento literário. Literário, que as pessoas possam agir com suas próprias ideias, suas próprias opiniões, sendo livre para pensar. É o que nós chamamos de uma educação libertária. Aquilo Isso, que Paulo Freire sempre nos ensinou são saberes populares, são saberes que são construídos não somente dentro de quatro paredes do sistema de ensino, mas são saberes também que são construídos fora dos ambientes escolarizados. É isso que nós estamos propondo aqui também. As pessoas venham e participem conosco e aprendam também que nos ensine, porque sempre ensinar é um ato também de aprender e vice-versa, com não é? certeza, Professor totalmente. Cristina, um grande abraço a todos e todas e todos. Obrigada pela oportunidade, pela parceria. Obrigada, Gabriel, também, pela parceria conosco toda quarta. E na próxima quarta-feira nós estaremos aqui, nesse mesmo local, às 19h40. Até às 20 horas nós entraremos. Às vezes pode acontecer algum imprevisto, porque se trata de 3 trabalhadores que têm que cumprir jornadas de trabalho durante o dia, mas com muita boa vontade, com muita fraternidade, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos e aprender com vocês também. Tá? E só anunciando que nós já estamos preparando daqui a algumas semanas, possivelmente, né, professora Cristina, após o primeiro turno das eleições presidenciais do Brasil, rodas de conversas específicas para o vestibular do Cefet, né? E Isso, isso. o livro Capitães de Areia já está comigo, bem, professor Cristiano já leu, a nossa doutora. Gabriel, se prepare, viu? Para nossas próximas rodas de conversa e possivelmente nós teremos o professor Carlos, que faz parte da Uniquilombos, já fizemos contato com ele já aceitou, já está se preparando e nós vamos fazer uma grande roda, pelo menos a primeira roda, para falar um pouco, fazer um outro, assim, um compilado de todos os estilos que nós já trabalhamos até o momento e depois faremos alguns momentos específicos para discutir esse livro. Pegando a experiência Então, maravilhosa que nós tivemos em janeiro de 2022, falando sobre o livro, claro, dos Anjos, né? Do aham. Lima. Foi muito bom. Então, pessoal, semana que vem a gente já entra no século XX, né? Conversando sobre o pré-modernismo. E aí a Oba, gente espera todas, todos e todes, né, para exatamente. a gente continuar aqui com as nossas conversas, né, rumo ao Enem. E E depois não, o Capitães de Areia, né? E também exatamente. promete, promete. Nós não vamos desistir. Não é isso? Um abraço, Isso. professora Um Cristina, um abraço, abraço, Gabriel. pessoal. Uma boa Obri- Um noite, abraço, tudo de Obrigada, bom. Obrigada. obrigada, Um gente. abraço. Beijo. Obrigada. Beijo para todos.